Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouco do meu projeto de pesquisa, que tem por tema a literatura como material didático, uma análise da obra A Diaba e Sua Filha, de Marine Diá, e sua potencialidade no ensino de história da África. Essa pesquisa faz parte do projeto Dimensões Africanas nos livros infantis e juvenis, coordenado pela professora doutora Elaine Ribeiro. A história do livro se concentra na figura de uma mulher negra, com o rosto singelo e delicado, que todas as noites sai da floresta onde mora à procura de sua filha, que desapareceu misteriosamente. No entanto, ao sair da floresta, a mulher percebe que seus delicados pés se transformaram em cascos de cabra, deformidade que causa repulsa nas pessoas. Dessa forma, por causa de sua diferença física, a mulher passa a ser chamada de Diaba. Convencida, assim, de que ninguém do vilarejo lhe ajudaria a encontrar a filha desaparecida, a mulher Diaba decide que pegaria a primeira criança que encontrasse. Porém, ao retornar à floresta, ela depara-se com uma menina que tem seus pequenos pés deformados. A criança foi colocada na entrada da floresta pela população do vilarejo, que entendeu, por conta da característica de seus pés, ser a filha perdida da Diaba. Ao adentrarem a floresta, mãe e filha voltam a ter pés humanos, havendo assim a recuperação de sua humanidade. Nas leituras realizadas ao longo do processo de pesquisa, notamos que a literatura pode ser uma importante ferramenta para se trabalhar os conteúdos da disciplina História na educação básica, especialmente quando estes encontram-se marcados pelo peso de uma construção histórica cheia de estereotipos, como é o caso das narrativas tradicionais do Ocidente a respeito das histórias e culturas do continente africano. Um fator de suma importância para a compreensão desses discursos dos viajantes europeus sobre a inferioridade da África encontra-se intimamente ligada, segundo Philip Rafk, à questão de gênero, pois em muitas sociedades africanas as mulheres gozavam de certa autonomia, o que fora considerado pelos colonizadores europeus como uma afronta à moral imposta pela Igreja. Segundo Steve Firmer, essas narrativas europeias começaram a ser revistas a partir da década de 1960 nos Estados Unidos, momento em que houve uma mudança na mentalidade de vários oradores, que passaram a questionar não somente seus métodos de análise, mas também os temas históricos, que eram tidos como os mais relevantes de serem estudados. Tais questionamentos, segundo o autor, contribuíram para a emergência de estudos voltados para uma história mais aberta, em que foram incluídos temas até então esquecidos pela historiografia, como a história da África e as das mulheres. Na narrativa do livro, percebemos que a mulher foi rotulada como uma diaba devido à sua diferença física. Nos levanta a pensar no motivo pelo qual as pessoas temem tanto aquilo que é diferente, aquilo que não se encontra no padrão da normalidade, caracterizando-os como algo grotesco e que causa aversão. Assim, o livro pode ser trabalhado com o intuito de se promover uma quebra de preconceitos e estereotipos. Também podemos usar a história do livro juntamente com a história das caças às feiticeiras, que teve sua ascendência na Idade Média, mas que tomou proporções assustadoras na Idade Moderna, a fim de demonstrar que a intolerância e o sentimento de medo pelo diferente pode causar muitas atrocidades. Assim, podemos trabalhar a questão de gênero no livro em sua relação com os termos designados para caracterizarem as mulheres como diaba e feiticeira, procurando evidenciar aos alunos como o preconceito em relação ao sexo feminino presente ainda hoje em nossa sociedade é uma construção histórica. Portanto, o livro pode ser trabalhado com o intuito de se promover uma quebra de estereotipos contra a mulher, como, por exemplo, a atribuição de elementos femininos aos filhos, como é o caso da história do livro, em que a criança com seus pezinhos mal formados foi tida pela população do vilarejo como a filha da diaba. Essa atribuição de característica das mulheres aos filhos foi uma das causas da morte de várias crianças, em sua maioria do sexo feminino, na época da Inquisição, pois se acreditava que elas, assim como suas mães, possuíam pactos com o diabo. A presente pesquisa realizada foi de suma importância para se buscar compreender a literatura como instrumento de trabalho nas salas de aulas, nos levando a perceber que, através de suas histórias, é possível promover nos alunos uma tomada de consciência mais crítica e mais humana, bem como contribuir para a desmistificação de preconceitos. O livro A Diaba e Sua Filha, de Marine Diá, se mostrou muito rico em relação à quebra de visões que nos parecem naturais e que nos turvam as visões, não nos permitindo enxergar além de nossa própria concepção de mundo. A história da obra se mostra repleta de ensinamentos, ao retratar por texto e imagem a necessidade que os seres humanos têm de negar, julgar e classificar tudo aquilo que é diferente, nos fazendo a lição de que muitas vezes olhamos para demais pessoas com um olhar etnocêntrico, em que só as enxergamos por meio de nossas janelas empoeiradas, quase sempre com receio e com um olhar de inferiorização, cheio de preconceitos, o que acaba gerando exclusões e, em alguns casos, até mesmo ações de violência.
Bom, pessoal, esse é o tema da minha pesquisa. Espero que ela possa contribuir para a promoção do uso da literatura nas salas de aula, bem como na desconstrução de visões superficiais sobre as sociedades africanas. Queria agradecer à Unifal, à PIBIC CNPq e à minha orientadora, doutora Elane Ribeiro, pela oportunidade e pelo apoio. Obrigada!